espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados, a solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na espera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize, e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. No nosso último episódio, a gente ficou no capítulo 15, que era um capítulo curtinho, a gente já passou por ele, e a gente vai entrar agora no capítulo 16. E eu já disse algumas vezes aqui, e nunca é demais repetir, que o livro do Apocalipse é um livro que é uma sequência de visões, então tem coisas que ele vê mais de uma vez. E eu disse, vamos chegar no capítulo, o último da abertura do último selo, a gente vai voltar para contar a história de novo. Então, ele contou uma história no capítulo 8, capítulo 9, que quem vem acompanhando a gente deve lembrar, em que se falava de trombetas. Era o último selo, o sétimo selo, e o sétimo selo, para fazer suspense, ele foi redividido em 7 trombetas. Então, veio o primeiro selo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando chegou no sétimo selo, que abriu... Não, aí, sétimo selo vai dar 7 trombetas. Então, vão sendo as 7 trombetas do último selo. São, ao todo, 13 episódios para o fim de tudo. São 13. E 5 que são os selos, e mais 7 trombetas formam exatamente os 13. E agora, no capítulo 16, vai acontecer uma coisa muito interessante. De certa maneira, aqueles episódios das trombetas que nós enxergamos no capítulo 8 e no capítulo 9, eles vão reaparecer agora no capítulo 16. O capítulo 16 é como se fosse uma reedição das mesmas informações obtidas no capítulo 8 e 9. E aí eu quero destacar que todos esses sinais, na visão da doutrina espírita, não são sinais literais, são sinais metafóricos.
o que está apresentado no texto como sendo um sinal do Apocalipse é interpretado pela doutrina espírita e por diversos outros analistas da questão do Apocalipse como sendo sinais metafóricos. Não é? Nós estamos usando para as nossas análises a visão de vários autores espirituais, não é? E encarnados também. Entre os encarnados, a gente está usando o trabalho de Ellen Golden White, que estuda sobre a questão do Apocalipse, outros estudiosos também que são bastante próximos dessa leitura do final dos tempos. Existe um trabalho publicado, acredite se quiser, por Sir Isaac Newton. Sim, o Isaac Newton, Newton da física, ele fez um tratado grosso sobre o Apocalipse, estudando o Apocalipse, se debruçou sobre isso. Ele e Leibniz eram grandes matemáticos, mas, ao mesmo tempo, muito interessados por teologia. Leibniz, inclusive, abandonou tudo num certo período para se dedicar só aos aspectos de teologia, abandonou tudo do cálculo, da matemática, para se dedicar a essa ciência que ele achava a maior de todas. E, no ponto de vista espírita, a gente está utilizando a Gênese, de Allan Kardec, interpretação simbólica do Apocalipse, do Caribay Schutel, e também algumas outras informações que a gente obtém avulsas de alguns pontos que a gente tem, tá bom? E, então, a gente pode começar, Laelder, a leitura do capítulo 16, por favor. Lê para a gente o capítulo 16. Pois não. Capítulo 16. O resumo desse capítulo, a síntese, vamos dizer assim, trata das tribulações finais, taças, da fase de transição. A sétima e a última taça, mencionada no capítulo, opera ao mesmo tempo como fecho da fase de provas e expiações e abertura de um novo ciclo para a fase de regeneração. Vamos lá. Primeiro versículo. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2. Só um instantinho, Lael. Olha só. Nós vamos ver agora que a chamada ira de Deus, que é como o texto coloca, a gente tem que entender que esse texto não é um texto espírita, ele é um texto escrito no século I, ali no período que João estava entre nós. E então esse texto é um texto que tem imagens, conceitos, ideias que são ideias do cristianismo clássico. Então não dá para a gente querer que todos os pontos, todas as palavras, os verbos tenham que se ajustar de maneira exata à codificação kardeciana. Senão, daqui a pouco, a gente vai começar a dizer que até Jesus é antidoutrinário. Porque quando Jesus... porque quando Jesus expirou na cruz, ele disse: Pai, em vossas mãos entrego o quê? Meu espírito. Deveria ser me entrego, né? Porque ele não é o espírito. Exato. Então, se a gente for pegar a rigidez, nem Jesus escapa. Mas a gente tem que entender que esse texto é escrito dentro de um cenário de visão de Deus teológica muito diferente daquela que nós vivemos hoje. Então, quando ele fala das taças da ira de Deus, pode parecer estranho aos nossos ouvidos, mas isso era, de certa maneira, uma forma que, costumeiramente, as pessoas se referiam a Deus. No ouvido deles, não era estranho que Deus tivesse ira. Então, os anjos, que vão ser como uma espécie de justiça final da janela da transição planetária, estarão com taças na mão e vão derramar essas taças em 7 lugares diferentes. 7 lugares, e lá atrás eram 7 trombetas. Vocês vão ver a conexão estreita que existe entre cada trombeta e aquilo que está colocado no texto do capítulo 16. É como se fosse reescrita a mesma história. Vamos lá? Versículo 2. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens,
que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Em que lugar que o anjo derramou mesmo essa taça dele? A terra, sobre a terra. Na terra. Então, esse anjo vai sobre a terra, eu falei terra, terra está com letra minúscula aí, né? Tá. Que é a terra no sentido de chão, de solo, tá? Não é terra com T maiúsculo, que é planeta. Derramou sobre a terra, a parte física, o solo, a sua taça, né, da ira de Deus, e as pessoas ficaram doentes. Só que as pessoas que ficam doentes são as pessoas que tinham vinculação com a besta. É o sinal da besta e que adorava a sua imagem. Pois é. Então, isso já mostra que nesse pedaço do texto para frente, começará a desconstrução do poder da besta. Ou seja, os que adoram a besta, os que seguem a besta, os que, de certa maneira, estão vinculados aos seus pensamentos, serão alcançados por essa taça. Não são todas as pessoas. Então, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, o Apocalipse é só desgraça. Vai alcançar as pessoas que serviram a besta. Onde que isso é diferente do que a gente ouve metaforicamente na transição planetária, em que, no final dos tempos, aqueles que, de certa maneira, se identificaram com os ideais mais voltados para os interesses que a besta possui, e a besta representa a materialidade dentro da espiritualidade, ou seja, a materialidade travestida de espiritualidade, a espiritualidade se apresentando como poder, querendo ter poder sobre as pessoas, a espiritualidade querendo ganhar dinheiro, a espiritualidade querendo oprimir pessoas, a intolerância religiosa, ou seja, todas as expressões através das quais a materialidade se veste de espiritualidade, ou posso dizer também, quando a materialidade tenta alcançar as pessoas através de artifícios espirituais, ou seja, uma espiritualidade mentirosa, falsa, então, esses vão ser alcançados, tá? Então, esses vão ser alcançados. Então, a primeira taça foi derramada mesmo aonde, que eu esqueci? Foi aonde? Na terra. Na terra, muito bem, na terra. Então, nós estamos no versículo 2 do capítulo 16. Eu queria que você lesse para nós, no capítulo 8, quando as trombetas tocam, a primeira trombeta, que está no capítulo 8, versículo 7, eu quero que você leia para mim o que tem lá amarrado nessa trombeta. Falamos da primeira taça, agora vamos ver a primeira trombeta que a gente já leu lá atrás. No capítulo 8, né? Capítulo 8, versículo 7. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo e de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Muito bem. Percebeu que a primeira trombeta falava de uma saraivada de coisas sobre a terra, trombetas que foram... uma trombeta que jogou poderes sobre a terra, atingindo as pessoas. Uhum. Agora, lá na frente, ele volta a falar não mais de trombeta, mas de uma taça que foi derramada sobre a terra. Só que ele agora é mais preciso. Essa saraivada que atinge as pessoas, que atinge 1/3 das pessoas, atinge exatamente os que serviam a besta. Então, começa a encaixar. Por que atinge 1/3 das pessoas? Porque atinge o grupo daqueles que serviam a besta. Podemos ir adiante? Claro, podemos. Aí, terceiro versículo. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Ok. Então, o anjo vai derramar a sua taça no mar,
tudo que tem no mar vai morrer. E a água do mar vira como que um sangue. A gente poderia representar aí todo esse desrespeito ao meio ambiente, toda essa agressão aos mares. E aí, dizendo que morreu tudo que tinha no mar, pode ser uma força de expressão, né? Mas a gente imagina João tendo uma visão daquele monte de cardume morto em cima da água, ele vendo as cenas de destruição do meio ambiente, ele assistindo aquela quantidade enorme de seres apodrecendo por conta do desrespeito que a humanidade provocaria nos mares. E aí os animais mortos. E aí ele diz, olha, a água virou toda sangue. Matança das baleias. O que será que ele viu? Né? Ele deve ter visto alguma cena. E ele criou essa imagem. Só que, olha só, a primeira taça ele jogou na terra. Na terra. A segunda agora foi no mar. Uhum. Não é? É? E a primeira atingiu só o pessoal que servia a besta. A segunda matou todo mundo. Bora olhar lá no capítulo 8, quando falava das trombetas. Lê para mim a segunda trombeta, 8:8. A segunda trombeta, o que que deu? A segunda trombeta, no capítulo 8. O segundo anjo tocou a trombeta. E uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Continua o versículo 9. E não, morreu... Só o 8. Só o 8. Tá, certo. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma informação de que, com essa mudança que a gente teve aí na história, voltando para o capítulo 8, a gente conseguiu perceber o quê? Que a primeira que havia sido lançada na Terra, agora foi substituída por uma outra, que foi lançada no mar. Então, a primeira é na terra, a segunda é no mar. No mar. Aí você vai para as trombetas. A primeira é na terra, a segunda é no mar. Então, você vai vendo que está tendo uma conexão, como se as taças fossem a reedição das trombetas. Vamos para frente, continue aí a leitura para nós. O que é que você tem na sequência? No capítulo 16, no caso. Isso. E o terceiro anjo derramou a sua taça dos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então aqui, o terceiro anjo, o primeiro anjo foi na terra, o segundo foi no mar, e a gente fica pensando, mas se foi na terra, foi no mar, vai ser no ar, né? Mas não é nos rios, nas águas doces. Isso. Então é terra, mar e água doce, ou seja, todo o planeta, em termos de biomas, ele está sendo agredido por esse fenômeno, não é? O meu pai, ele tinha uma frase que ele gostava de repetir. E aí, como você é novo, Laelder, aprende para você usar, que é boa. Pois não. O meu pai dizia assim: Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. O homem, às vezes, mas a natureza, nunca. Então, assim, nós estamos vivendo um momento em que ele está assistindo que a água, o mar está se alterando, a terra, e agora os rios também. O que a gente pode imaginar que esse processo de desconstrução relacionado com os aspectos do meio ambiente. É uma possibilidade de leitura dentro dessa visão que a gente pode ter desse período de final dos tempos em que a gente vê tanta agressão acontecida com o nosso ambiente, né? Então, vamos ver lá no Apocalipse, lá no capítulo 8, vê para mim o versículo 10. 10. Capítulo 8, versículo 10.
a terceira trombeta. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. Continua? Lê porque é boa, essa história da estrela é boa. O nome da estrela é Absinto. Isso, e a terça parte... Pode ler. E a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Muito bem. Então, assim, o terceiro anjo, na trombeta, lá atrás, no capítulo 8, provocou uma catástrofe nas nascentes dos rios. Está vendo como a terceira trombeta também está acontecendo e conectada com as taças? E aqui o que eu queria destacar é que ele diz assim, que caiu uma estrela. A gente sabe que uma estrela não pode cair na Terra, né, gente? Que a Terra é muito pequenininha e uma estrela é muito maior. Que o que mais é provável é que a Terra caia na estrela, não a estrela cair na Terra. Então, essa queda aí pode ser um meteorito? Pode ser, mas ela pode representar forças espirituais. E existem alguns estudiosos, né, que não são necessariamente espíritas, mas que também sabem da transição planetária, que falam que essa estrela que ele fala que cai, com o nome de Absinto, seria o nome do planeta para onde irão todos aqueles de nós que não tivermos a condição mínima de permanência no planeta. Vocês vão encontrar alguma literatura, não necessariamente espírita, mas alguma literatura chamando de Absinto, para o planeta para onde nós seremos levados caso a gente não tenha um alinhamento com as novas propostas de conduta daquilo que o planeta de regeneração exige que a gente possua, né? E aqui é importante a gente observar que quando se fala de previsão futura, a gente não costuma falar de que a previsão é o que vai acontecer, porque se a gente disser que a previsão é o que vai acontecer, não tem livre-arbítrio, né? Então, como é que você prevê o futuro? Você enxerga o futuro mais provável, mas que não necessariamente vai acontecer. E aí, ele está vendo isso dentro de uma perspectiva, que pode ser uma perspectiva pessimista, e ela não venha a se dar, ou talvez seja uma perspectiva realista, e a gente ainda vai ver isso acontecer, não sei, mas do que a doutrina espírita nos oferece, não seria uma leitura assim, literal. Vai cair, sim, uma estrela em cima de uma fonte, vai tornar as águas amargosas. Porque se cair numa fonte, não cai na outra, se cair na outra, não cai nessa. É complicado você querer dar literalidade para isso, quando tem inúmeras fontes de água no planeta. Então, a gente tem que entender isso com sentido metafórico, de uma contaminação que a gente pode fazer das nossas águas, em que as águas não se tornam mais potáveis, né? Isso é uma possibilidade. Cadê a quarta trombeta? Ou melhor, a quarta taça? E ouvi o anjo das águas, versículo 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgastes estas coisas. Aí, versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, o que ele está querendo dizer com essa expressão é o seguinte: aqui nós estamos cumprindo a lei de causa e efeito, tá? Porque todo esse processo de sofrimento que está sendo oferecido para os que adoravam a besta. E se vocês bem lembrarem, os justos já foram retirados faz tempo, tá? Os justos já foram retirados. Nesse período aí das desgraças, os justos já foram. Já não estão mais.
entre agora nós. que a gente vai ler o quarto anjo, Jorge. Versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Muito bem. E continua. Pode E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ok. Então aí, ó, eu fui com o primeiro anjo na terra, o segundo no mar, o terceiro na água, e o quarto anjo agora foi para o sol. E foi para o sol e aqueceu o sol, e o sol então queimou as pessoas. Aí alguém certamente vai dizer aquecimento global. Pode ser que seja, talvez seja, mas pode ser que não seja, pode ser que seja outra coisa em termos de aquecimento, mas não do aquecimento global em si. Eu falo isso porque existem tantas controvérsias sobre isso, aí a gente entrar numa leitura dizendo é isso mesmo, é complicado, né? A gente sabe que nós estamos vivendo uma onda de calor muito grande no Brasil inteiro. Acho que desde outubro a gente vem sofrendo uma pressão danada. Essa onda de calor foi uma onda de calor prevista pela meteorologia, que está apoiada no fenômeno El Niño. Então, o El Niño, que é um aquecimento das águas do Pacífico, quando sopra, traz calor e aumenta a temperatura. É um fenômeno cíclico que ocorre aproximadamente a cada 6 a 8 anos. Em Rondônia, eu morava lá, a gente sentia muito claramente El Niño, porque a gente morava ali perto dos Andes, então a influência dos Andes no clima de Rondônia é bastante significativa. Então, de 7 em 7 anos fazia um calor, já é quente, de 7 você fazia um calor insuportável. Inclusive, eu estive observando lá mas isso é uma opinião minha, tá? No ano que se seguia a esse calor muito grande, dava enchentes. Eu precisava ver mais ciclos para confirmar a minha tese. Mas nos anos que eu fiquei lá, quando havia El Niño forte no ano seguinte, pode contar, o rio ia transbordar. Então, esse fenômeno é um fenômeno que acontece lá. Nós estamos vivendo o El Niño, que está aquecendo o Brasil de maneira absurda. Nós estamos tendo muito calor no Brasil, mas, por exemplo, nós estamos tendo um inverno muito rigoroso na Europa ao mesmo tempo. Então, a gente fica assim, não posso dizer que é a Terra inteira que está passando por esse processo, não é? E nem que seja um mecanismo literal de aquecimento no sentido da temperatura física do planeta, mas o aquecimento no sentido do calor, das pessoas se sentirem cada vez mais incomodadas. Kardec, no livro A Gênese, quando trata sobre essas questões do final dos tempos, ele diz: não são as entranhas do planeta que se movimentam, são movimentações sociológicas, ideológicas, antropológicas. Então, a gente está observando, dentro da nossa condição planetária, muitas mudanças, é verdade, mas a gente pode dizer, esse é o aquecimento global. Porque o mundo não está globalmente nessa condição, a gente está vendo hoje o frio do outro lado, então vamos ter atenção, a gente vai olhando com carinho, vai estudando, mas não precisa a gente se abraçar de maneira muito efetiva dentro disso. Bom, vamos ver então lá no texto antigo, vamos ver lá no capítulo 8 também, mas no versículo 12, o que é que diz? Aí diz o seguinte: a quarta trombeta, capítulo 8, versículo 12. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz:
Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Jesus seja louvado. Não, é porque são 7 trombetas. Exato, só tem 4 até agora. As 4 Tocou fez 4, isso. faltam as 3, que é o primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai. Não é isso que eu estou dizendo? As 4 trombetas já fez isso, aí o ai. E os outros ai, vai fazer o que com a gente? Ai, ai, ai. É o ai, ai, ai. Exatamente. Então, aqui nós temos, na quarta trombeta, essa questão do Sol. Veja que lá no capítulo 8º falava que a terça parte do Sol morreu e ficou frio. Isso. Né? Não deu seu calor. Aqui ataca o Sol, mas a representação aqui é inversa, que ele aumenta o calor. Né? Então, nessa parte específica, a gente vê uma diferença, embora seja o mesmo objeto, uma diferença entre o efeito da ação do anjo. Né? As visões simbólicas de João, aqui elas divergem do capítulo 8 para o capítulo 16. Vamos para o 5º. Capítulo 16, versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o 5º anjo, versículo 10, e o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Jesus olha só. Agora, esse 5º anjo, ele ataca diretamente o trono da besta. É como se o 5º anjo agora já tinha ido para a terra, para o mar, para a nascente dos rios, para o sol. Agora, o 5º objeto de atenção é o próprio trono da besta. Quando ele derrama a sua taça no trono da besta, as entidades que servem a besta, como se fosse assim, uma espécie de formigueiro, elas se desesperam, elas enlouquecem com a ação que está acontecendo e elas mordem as suas línguas de dor. Quando a gente lê o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que vê as movimentações espirituais com o trabalho da espiritualidade na remoção de determinados ambientes espirituais pesados que a Terra possui, a gente começa a entender o sentido simbólico dessas entidades que se mordem, que enlouquecem de dor na hora que a taça do anjo é derramada sobre o trono. Ok. Aí na 5ª trombeta, versículo 9. Capítulo 8. Dizer, a quinta trombeta. Quinta trombeta é o versículo. Agora é o versículo 10 que você leu, né? Foi. Você vai ler agora no capítulo 9, o versículo 2. Capítulo 9, versículo 2. A 5ª trombeta, capítulo 9, versículo 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saindo do poço, escureceu-se o sol e o ar. Ok. Aqui escurece o céu e o ar. No capítulo 16, no versículo 10, tá certo? Diz assim: e o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu trono se fez tenebroso. Tenebroso significa trevas. Trevas. Escuridão. Então, na hora que o 5º anjo derrama a sua taça, que dá aquela mexida no formigueiro, fica tudo escuro no reino da besta. Ele tira toda a possibilidade de visão que a besta tem durante essa hora que ele faz isso. E lá no capítulo 9, no versículo 2, ele fala que sai um fumo de dentro do abismo e tudo fica enegrecido na medida em que essa energia do anjo desce sobre o trono da besta. Mais uma conexão
quinta taça com a quinta trombeta. Bom? Capítulo 16, versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Ok. Olha, você vê que eles passam por um período de sofrimento muito doloroso, mas eles não se predispõem a mudar de vida, né? São entidades endurecidas que, mesmo quando percebem que o poder ao qual serviam está desmoronando, mordem suas línguas, mas não se voltam, são entidades profundamente difíceis. Então, são os espíritos... A gente, quando lê o livro Obreiros da Vida Eterna, que vê o fogo purificador... Sim. Que tem aquelas entidades enlouquecidas correndo, elas não estão arrependidas. Elas estão fugindo de medo do fogo, mas não de arrependimento, não. Nenhuma delas está muito interessada em mudar de vida. Os que tinham interesse de mudar já tinham sido retirados na véspera, já tinham ido antes, naquele fosso, e retirado boa parte dos que já estavam em condição de socorro. A galera que não tinha condição de socorro, não quis ser ajudada, ficou lá. Quando o fogo purificador pega naquele lugar, eles saem correndo desesperados, cheios de pavor, mas zero de interesse de mudança. Então, é importante que a gente compreenda que o fato deles estarem sofrendo essa loucura da taça que cai sobre o trono da besta não determina a conversão dos seus seguidores. Significa estertor. Tanto que, quando a gente comenta sobre essa questão, você vai ver aí no versículo 11, você estava lendo, o que ele diz assim, ó, por causa de suas dores e de suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. É mole? Não se arrependeram de suas obras. Então, não são entidades que a gente diga assim, não, eles são os maus tocados. Esses não são maus tocados pelo bem. São entidades realmente ainda muito endurecidas, que mesmo diante do sofrimento profundo que possa acontecer, em função dos seus objetivos, não estão interessadas numa mudança. São os espíritos marcados para um processo migratório, sabe? Você está percebendo aí que essas entidades, elas estão cristalizadas num determinado padrão de comportamento, e mesmo descendo a taça no fundo do trono, subindo aquela coisa da escuridão, que quando a gente lê no livro Obreiros da Vida Eterna, antes do fogo purificador, o céu fica todo escuro, lembra que fica tudo escuro, como que noite, e depois que o fogo purificador acontece, limpa. Então, é essa densidade das energias que estão produzindo esse mecanismo de tentativa de despertamento, mas que não vai ser alcançado o objetivo de mudança, mas fica a experiência, não é? Para essas entidades que estão ali no abismo. Ok. Capítulo 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca... Não. Aqui está bom, porque aqui vai acontecer agora um negócio também muito importante. Certo. Então, o sexto anjo derrama em cima do rio Eufrates. No Oriente Médio, rios têm uma importância muito grande, porque existe pouca água, então, poço, rio, nossa, representa uma coisa de muito poder. E aquela região ali da Mesopotâmia, ela tinha 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Israel só tem um rio, que é o Jordão. O Líbano só tem um, que é o Litani. E é muito comum naquelas regiões, é um rio que atende cada porção daquela. E já ali no Iraque, a antiga
Babilônia, Mesopotâmia, Babilônia. era servido por 2 rios. Então, quando fala que vai secar o Eufrates, é para dizer o poder de vida e morte que vai ter. Então, o 6º anjo vai, de certa maneira, destruir o Eufrates. Vai destruir o Eufrates. E aí, quando eu vou lá atrás, no capítulo 9, versículo 14, lê para nós o que tem no 9, 14. O 9, 14. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Cara, é o mesmo episódio. Engraçado. Jorge, eu posso adiantar uma coisa no termo para fazer uma pergunta? Pode. No versículo 15 desse capítulo 9, ele diz assim: foram então os soltos os 4 anjos que se achavam preparados para, olha só que é interessante, a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. A gente não pode tomar isso literalmente, mas quando fala de 4 pontos, é norte, sul, leste, oeste, ou seja, em todas as direções. Não haverá predileção, vai ser norte, sul, leste, oeste. Aonde houver a possibilidade de que alguém seja alcançado, isso irá acontecer. Então, norte, sul, leste, oeste, haverá espíritos perturbadores que serão acionados para produzir dores e sofrimento em toda a humanidade devedora, né? Aí outra pergunta que eu tenho para fazer aqui. Essa frase aqui tem alguma coisa a ver com a frase de Jesus, que ele diz assim: nem dia e nem hora, nem os anjos do Senhor sabem, só Deus é que sabe. Porque quando ele fala sobre a segunda vinda, né, ele diz, olha, o Filho do Homem virá como um ladrão, ninguém saberá nem o dia, nem a hora, nem nada. Certo. Tá bom. Mas aqui ele já vai apresentar aí que se já tivesse definido quando que isso vai acontecer. Os que já sabem. Porque existe uma coisa que é importante a gente considerar, sabe? Existem 2 pesos nessa balança. Existe o livre-arbítrio dos homens, que pode trazer a transição planetária para mais perto, mas que pode afastar a transição planetária. Só que esse atrasar não é indefinido, porque Deus também tem um plano. Mesmo que o homem queira atrasar, tem um período que não dá para atrasar mais. Então, o homem pode até adiantar a transição, se empenhar e fazer com que ela aconteça mais cedo, mas ele não tem o poder absoluto de empurrar para frente indefinidamente, como se dependesse da vontade do homem a transição da Terra. Não é. Existe um livre-arbítrio da humanidade para fazer o que deseja dentro de uma faixa de possibilidade. Mas o Senhor do Universo, ele tem uma decisão. Só que é uma decisão que está submetida ao livre-arbítrio do homem. Só que vai chegar uma hora que não vai dar mais, aí não, termina, pode fazer. A migração já começou. Quando é que ela vai terminar, a gente não sabe. Mas a migração planetária já está acontecendo. Uma série de espíritos já foram retirados da Terra em direção a outros lugares, né? Okay. E a Ana Célia está lembrando aqui que é com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Então, com os homens, vem mais cedo e a gente fica. Sem os homens, demora mais e talvez a gente fique. E apesar dos homens, vem mais tarde e esses que atrapalharam não ficam. Então, existe um determinismo divino que, com os homens, sem os homens ou apesar dos homens, não é? As mulheres aqui não estão contadas porque elas estarão sempre participando, né? Com os homens, sem os homens, apesar dos homens, com as mulheres, que as mulheres não têm sem elas e apesar delas. Elas são sempre Mas, muito... Jorge, se eu pedir para repetir a frase que você falou,
Agora, com os homens, diga aí, com os homens o quê? Vem mais cedo e a gente fica. Sem os homens. Demora mais e talvez a gente fique. Apesar dos homens. Demora muito mais e aqueles que atrapalharam não ficam. Certo. Ok. Obrigado, Jorge. Ok? Bom, então esse processo aí é um processo que não se pode levar nada do Apocalipse de forma literal, tá certo? E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o Eufrates, a água dele secou, e lá no capítulo 9, quando tocou a sexta trombeta, fenômeno análogo à sexta taça, o rio Eufrates também experimentou traumas. Aí vai acontecer agora uma coisa que não aparece na primeira leitura. No primeiro giro, que fala das 7 trombetas, não vai aparecer isso aqui que aparece agora. Lê para nós aí o 13. O que tem aí no 13? Do capítulo 16, 16. Né? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Beleza. Então, eu tenho 3 elementos aqui que são importantes, né? O dragão, a besta e o falso profeta. E o falso profeta. O dragão é o poder temporal, é o poder do Império Romano, é o poder político, né? O poder, digamos assim, que manda. A besta é o poder da materialidade travestido de espiritualidade. E o falso profeta é a mentira religiosa, é o que mente, é o que alardeia as ideias da besta e do dragão. Da boca de cada um deles sai uma rã. Não existe um consenso sobre o que sejam essas rãs, em termos de palavra, mas em termos de ideia, há um consenso dos estudiosos, ou seja, a rã como espírito imundo que sai de dentro da besta, que sai de dentro do dragão e que sai de dentro daquilo que seria o falso profeta. Se você for consultar os estudiosos, eles vão dar palavras diferentes, eles vão oferecer uma leitura não necessariamente igual, mas se você tentar colimar o que falam, tentar trazer para um campo comum, a gente vai encontrar o seguinte: o primeiro elemento desses, que vai sair da boca desses 3, o primeiro deles é o que sai daquilo que a gente poderia chamar como sendo o dragão. O dragão representa o poder material, representa a parte da materialidade da vida. Então, esse significa, essa primeira rã seria a ideia do materialismo, no sentido da busca das coisas materiais. A busca das coisas materiais. Todo esse apelo de materialidade seria uma das rãs. A segunda rã, que eu poderia colocar como primeira, porque, de certa maneira, até ajuda em entendimento, é a desconstrução da fé. Então, posso até colocar como a primeira, que vem da besta, né? Porque a besta é religioso. Então, dela vem a falta de fé. Então, da boca da besta sai a rã da falta de fé, da fé destruída, da fé abandonada, da fé corrompida, tudo que diz respeito à fé prostituída, à fé dilacerada pelos valores materiais. Não sei se eu me faço claro, mas é essa fé pervertida, essa fé que não tem mais a vibração da verdadeira espiritualidade. Essa seria a primeira. A segunda, que decorre da primeira, que sai da boca do dragão, já que não tem a fé positiva, então tem muita materialidade na nossa vida. Então, a materialidade seria a busca das coisas materiais. Não estou mais nem falando de fé, a fé já ficou para trás. A busca das coisas materiais, é o hedonismo,
todo o interesse de ter apenas a matéria como foco. Essa seria a rã que sairia da boca do dragão, do poder temporal, a rã que sai da boca dele. E tem uma terceira rã, que sai da boca do falso profeta. O falso profeta, ele fala o quê? Mentiras. Então, a rã que sai da boca dele é a mentira. Os falsos valores, as falsas verdades, a inversão de valores, a construção de uma sociedade invertida em relação àquilo que é o certo e que é o errado, isso seria a terceira rã. Então, 3 rãs. Da boca da besta, a falta da fé. Da boca do do dragão, o apelo pela materialidade. Da boca do falso profeta, a inversão dos valores, o propagandear de tudo aquilo que é contrário ao que o Cristo falava. Uhum. Ok? Ok. Não sei se eu confundi. Não, tá, eu entendi. Por mim está claro. Não sei se a turma aí do chat aqui. Aí você quer que eu continue nos versículos? Nos versículos. Versículo 14, né, do capítulo 16. Olha, bota aí um comentário da Teca, das 22 e 23. Comentário. Por causa da pergunta de Patrícia. Ó, como se sabe que a migração já começou? A Teca colaborando, como sempre, ela fez a seguinte colocação. Nesse livro, qual livro, né? O Rumo, esse livro aqui. Você lê o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, aí Teca continua. Nesse livro é contado que a espiritualidade estava no planejamento de levar a cidade inteira. Pelo que eu entendi, daria menos trabalho levar a cidade inteira com os espíritos que seriam exilados todos. Exato. Porque se eles tivessem que levar um a um, eles teriam que fazê-los perceber que eles estavam migrando. Então, eles não chamam atenção e carregam todos juntos, sem que eles nem se deem conta do que estava acontecendo. Quando eles se deram conta, já não estavam mais aqui na ambiência da Terra. Aí você pergunta, como é que a gente sabe que a transição já começou? São várias obras que falam sobre esse processo, sabe? Da migração e do início desse trabalho que teria já acontecido. E aí eu sugeriria você ler o capítulo 2 do livro Sublime Expiação, onde aparece algumas coisas nesse sentido lá. E o capítulo 19 do livro Sol de Esperança também traz contribuições muito positivas sobre essa questão da migração planetária. Só que é o seguinte, Patrícia, a migração a gente sabe que começou, e quando é que vai acabar? Eu não faço a menor ideia. Então, a janela migratória está aberta, eles já estão tirando as entidades, estão levando. Só que é muita gente para levar. Então, não é assim, olha, começou hoje, amanhã fechou. Não, vai demorar para levar todo mundo. E vai levar só quem você tiver certeza que realmente não tem condição, por hora, de se recuperar. Aí a Marisa de Mello, é o Sublime Expiação, sim, Marisa. É uma carta que o personagem central da obra, o Armando, escreve para o protagonista, chamado Lucien. Na carta que Lucien escreve no capítulo 1, uma carta para Armando. No capítulo 2, Armando responde à carta de Lucien. É na carta de Armando que está essas colocações. Armando, na obra, pelo que tudo dá a parecer, é Divaldo Franco, tá? Se você lê o livro, diz assim, Armando é Divaldo, você vai vendo de maneira muito mais clara o que está acontecendo ali. Então, vamos lá. Vamos lá. Versículo 14, do capítulo 16. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas,
para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Versículo 16. Ok. Não, Parei. Então, você vê que essas entidades que eles estão falando são entidades inteligentes, né? Porque é muito comum as pessoas acharem que o obsessor é um elemento ingênuo e, até certa forma, desconhecedor das coisas, por isso que ele é mau. Não. Existe realmente uma classe de obsessores que são realmente ingênuos, não conhecem, às vezes nem sabem direito os fenômenos da morte, não conhecem muita coisa. E por isso que ainda são assim. Quando são esclarecidos, despertam e modificam. Mas tem um naipe de espírito obsessor que é muito difícil. São espíritos extremamente inteligentes e que decidiram se vocacionar para o mal. Não quero a misericórdia como regra, para mim é só a justiça. Eu vou me vingar de quem fez mal. Considera que o nosso governador planetário, a quem chamamos de Jesus, e eles chamam de Cordeiro, consideram que o Cordeiro está errado, porque o Cordeiro é misericordioso, não deveria ser tudo na lei da justiça, olho por olho, dente por dente, e por isso eles se opõem. Nós temos, assim, um grupo realmente de obsessores, bastante numeroso, que esclarecido se transforma. Mas tem um grupo assim, nem toque nesse assunto comigo. São entidades muito, muito, muito endurecidas, vão, evidentemente, num dado momento se transformar, mas talvez nesse momento que a gente está vivendo, elas não estejam sensíveis à mudança. Então, elas migram. Porque seus corações não estão dispostos a fazer nenhum movimento na direção do perdão, do amor, da paciência. Não, nada disso. É só justiça. E interessante, a gente vai ver isso no livro Libertação, páginas 67 e 68, que eles se consideram os verdadeiros representantes da vontade de Deus. Eles dizem assim, não, o Cordeiro está errado, quem está certo somos nós. A lei de Deus é só justiça, tem uma misericórdia e invenção. O cara tem que pagar por aquilo que ele fez. Então, eles têm uma visão muito dura das coisas e são extremamente inteligentes. Então, aqui, quando a gente lê nesse trecho do Apocalipse que fala, cadê? Porque são espíritos de demônios, chama de demônio, mas a gente entende que demônio não é demônio, é só porque são maus, né? Eles estão nesse momento com uma carga negativa muito pesada, como se eles realmente fossem uma própria expressão do demônio, mas eles são irmãos nossos. Então, são demônios que fazem prodígios. O que é que fazem prodígios? Conhecem da lei, sabem as coisas, conhecem de magnetismo, sabem até curar pessoas, se for preciso, para os seus interesses. Curam para tornar as pessoas submissas às suas vontades, fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra. Vocês acham que os reis da terra não são obsidiados por essas entidades profundamente perversas e endurecidas? Entidades que se consideram a legítima representação da vontade divina. Então, essas entidades que estão ligadas com a materialidade, com o poder, elas têm um acesso muito franco a determinados espíritos que ocupam posições de mando na Terra e se articulam, vinculando as suas mentes aos poderes que comandam o planeta, estimulando a guerra, a violência, o desamor, o desequilíbrio das emoções, incitando ao ódio, incitando ao egoísmo, à destruição do meio ambiente, incitando a todo um conjunto de práticas absolutamente opostas àquelas que o Cristo nos propunha, da partilha, do amor, do perdão, da convivência pacífica entre as pessoas. Eu estava ontem conversando com a Sâmia, Helder, e ela me dizendo assim, é muito estranho, né, que você seja o rei de um país e o outro seja o rei do outro país. Aí eu que sou o rei de um país, assim, eu vou invadir o país do outro, que ele tem... Vou invadir. Eu vou invadir. E decidi invadir. Mas por que invadir? Porque lá tem terra fértil.
e eu quero entrar nessa terra fértil. Então, a gente fica assim, meu Deus, mas... E o pior, né, eu conversando com ela ontem, que isso não foi uma vez só e não foi numa região só, é ao longo da história da humanidade, os nossos homens de governança, eles estão há séculos e milênios vinculados à ideia de poder, destruição. Então, essas entidades demoníacas, que está citado aqui no capítulo 16, no versículo 14, os espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, é a tentativa, e a gente tem que entender que essa batalha não é uma batalha de arma, não é uma batalha de tiro, é uma batalha ideológica, é o que o Kardec coloca na Gênese. Todas as discussões aqui são discussões no sentido das ideologias, não é no sentido das armas. Então, haverá uma congregação de pessoas estimuladas por essas entidades demoníacas para se opor a Jesus. A gente fica assim, mas se opor a Jesus? Como assim se opor a Jesus? O cara está já, meu Deus, 2000 anos. Não é a Jesus, é se opor aos ensinamentos de Jesus. Então, o que Jesus propunha? O amor. Então temos que pregar diferente, aí está tudo errado. Propunha o perdão. Não, então temos que desfazer. Propunha a imortalidade da alma. Esquece isso. Propunha que Deus era pai, então todos éramos irmãos. Esquece isso. Vejam hoje o interesse fortíssimo que existe de desconstrução dos valores cristãos. Talvez nem todos estejam sabendo o que está acontecendo na Nigéria, mas nós estamos tendo perseguição de cristãos na Nigéria, mortos, seguidos. Então, a perseguição aos cristãos, ela é um fenômeno muito antigo, tá? Muito antigo. Mas é preciso que a gente compreenda, essas entidades espirituais, elas existem, elas têm muito poder hoje nos âmbitos dos governantes. Vamos para a 7ª trombeta, né? Deixa eu ver. Eu já falei tudo? Não falei tudo. No 15 diz assim, eis que venho como ladrão. Como é que é como ladrão? Porque ninguém vai saber quando é que vem. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Isso aí tem a ver com aquela parábola das 10 virgens, em que 5 colocaram óleo nas suas lâmpadas. E as outras 5, 10 outras, né? Então, isso aí significa você ser previdente, né? Porque tem pessoas que dizem assim, olha, quando eu ficar velho, aí eu mudo a minha vida, eu vou me arrepender, aí eu vou ser uma pessoa diferente, quando o cabelo ficar branco, eu vou usar de partido no meio, né? E aí quando eu ficar velho, aí eu começar a pensar, hoje eu não vou pensar nisso aí não. Então, o que está acontecendo? É uma expectativa de que a gente consiga saber o que vai acontecer. Não, o Filho do Homem é como um ladrão, ou seja, o processo de mudança da Terra, ninguém sabe quando será. E outra, né? A gente, mesmo tendo muito interesse sobre isso, Kardec deixou isso claro no item 267, no parágrafo 8º do Livro dos Médiuns, dizendo que não existe previsão com data marcada. Toda data marcada, previsão mediúnica, é um indício de mistificação, por causa do livre-arbítrio humano. Olha que informação interessante de Ica Farinelli. Bem instigante. No Canadá, o AI, né, inteligência artificial, dos sites de busca, quando perguntado sobre Jesus, responde que não pode ajudar com isso. Minha Nossa Senhora. Eles não podem ajudar porque não têm variáveis para apontar e não podem ajudar porque não querem se colocar dentro de discussões religiosas, né? Entendi. Pode ser as duas coisas. Uhum. Então, vamos lá. Capítulo 16 e versículo 17. Não, tem mais uma coisa que eu quero comentar. Sim. Eles vão se congregar num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon.
Armagedon é o local onde vai acontecer a Batalha de Armagedon, que é a batalha final do bem contra o mal. Nesse momento, capítulo 16, as forças do mal estão indo na Terra procurar apoio para combater o Cristo. Não é apoio militar, não é apoio para botar soldado no campo de batalha. É apoio ideológico para que as nações também divulguem as suas ideias que são contrárias àquilo que Jesus apresentava. Então, eu olho o que Jesus propunha. Tá. Então, toda vez que eu encontrar alguém com uma doutrina que seja contrária de Jesus, eu estou diante de alguém influenciado por essas entidades que se articulam pelos influenciadores digitais, pelas mídias sociais, por uma série de instrumentos para levar as pessoas a um estado de descrença em tudo aquilo que Jesus nos apresentava. Tá bom? Tá bom. Agora sim. Agora você pode passar para... Capítulo 16, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Tudo bem, tudo bem. O que o anjo disse? Está lá no versículo 17. Derramou a taça e saiu uma grande voz no templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Ou seja, está consumado, está concluído, acabou, derramou a última taça, fim, game over. Então, agora você vai lá no Apocalipse, pega no versículo 11, no 11, versículo 15. O que está lá? A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Perfeito. Então, também é o fim lá nesse outro anjo, tá certo? Que é a sétima trombeta. Se você for pegar aqui na sétima trombeta, que foi para o ar, a gente já tinha ido para a terra, tinha ido para terra, fogo, água e ar. Fechou agora os 4 elementos, né? Eu fui para a terra, aí fui para a água. Água do mar, água do rio, água das nascentes. Terra, fogo. Aí foi para o fogo, foi o sol, né? E agora está indo para o ar. Fechou os 4 elementos. Já encerrou tudo que tinha possível aí. E aqui, olha, se você for ler no capítulo 16, essa mesma trovoada acontece. Quer ver? Ler aí para nós. Capítulo 16. Versículo 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos, houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Tá vendo? Como conecta as histórias, então é o que dá a gente a perceber que é a mesma cena vista 2 vezes pelo evangelista. Pode terminar. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram,
E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Versículo 20. Ok. A cidade vai se fender em três. Essa cidade aí é a cidade onde mora a besta. Ela vai se rachar em 3 partes. Ela vai ter 3 divisões. E a cidade das nações caíram, ou seja, todos os poderes que haviam defendido o mal caem. E na hora que isso acontece, a Grande Babilônia é chamada no texto do Apocalipse como a sede do poder religioso com interesses materiais. Então, a Grande Babilônia se lembrou de Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Então, ela lembra de Deus para poder dar a ele da sua indignação. E nessa hora, o que vai acontecer? João está numa ilha, né, que é a ilha de Patmos. Quando ele está tendo essa visão, toda a ilha fugiu. Todos os montes não se acharam. Então, some tudo diante da visão dele. E o capítulo vai encerrar dizendo: e sobre os homens caiu do céu uma saraivada de pedras, do tamanho de 1 talento, 60 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraivas, porque a sua praga era muito grande. O capítulo 17 marca exatamente esse processo de ataque do bem ao mal, né? Agora, quando a gente for para o próximo capítulo, que é o capítulo 17, ele vai comentar sobre a Babilônia, vai falar sobre quem é o homem que representa esse poder todo. Então, na próxima live, a gente vai estudar sobre o capítulo 17, um capítulo que eu já até fiz alguns comentários quando tive o 13. Não falava da besta, a besta é 666, né? Agora vai aparecer esse personagem do capítulo 13, ressurge no 17, com muito mais nitidez, porque, como eu disse no começo já várias vezes, as visões se repetem como no mosaico. Então, volta a ver o capítulo 13 com uma visão diferente. Ok. O Manuel está perguntando se a Cidade das Nações poderia ser dividida, se poderia ser as Nações Unidas divididas em 3 partes. Olha, não sei se é as Nações Unidas, né? Porque os estudiosos, quando falam dessa Cidade das Nações, se refere ao poder religioso cristão. Então, eles dizem que o poder religioso cristão iria ser fragmentado em 3 grandes pedaços. E se você perceber, existem 3 grandes correntes cristãs no mundo hoje. Você tem 3, você dá uma olhada que você vai ver que tem 3 grandes correntes. Tem uma corrente que se dividiu da outra, ficaram 2, depois de um cisma, e depois, em uma delas, aparece uma subdivisão que surge um outro braço. Então, essa cidade, o cristianismo fica dividido em 3 grandes correntes, né? Considerações finais, doutor Jorge. Quero agradecer aqui a presença de todos, mas quero responder uma pergunta da Silvana Santos. Quem é a besta que ela pergunta? Besta aqui representa um animal feroz, não é besta no sentido de bobo, de tolo. Besta é um animal extremamente violento. E como João não tinha um animal para representar, não era um tigre, não era um leão, ele chama uma besta, ou seja, é um negócio que ele não consegue definir um monstro. E quem é a besta? A besta é quando a materialidade se cobre com a capa da espiritualidade para enganar as pessoas. Então, quem é a besta? A besta é o poder material vestido de religião. Aonde você encontrar interesse material travestido de espiritualidade, isso é a besta. Tivemos um período longo na história em que isso aconteceu, né? A religião ficou sendo, de certa maneira, dominada pela materialidade, e hoje essa prática continua, mas está muito pulverizada, mas houve um período em que ela estava bem concentrada num grupo específico, tá bom? Quero agradecer aí a presença de todos,
dizer da nossa grande satisfação de estar aqui e a gente aguarda a todos no próximo episódio da nossa série.